Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma alegria, uma satisfação em tê-los aqui em mais um programa do Pode Explodir. E hoje o meu bate-papo vai ser aqui com meu amigo Fabiano Reis. Fabiano Reis é empresário, é consultor e mais um monte de coisa que ele vai falar aqui pra gente, né? Seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado por ter recebido o nosso convite, ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui pro nosso programa. Tudo bem? Que legal, nossa, eu que tô feliz demais, é uma honra estar aqui, a gente já tá namorando esse encontro já há bastante tempo. Essa resenha já há algum tempo, né? Verdade, graças a Deus que dessa vez deu certo. Mas eu não sou isso e tanta coisa assim também. Ah, palestrante, escritor, tem um bocado de coisa aí. E você é empresário, é o dono da empresa iGod. iGod, né? É, um dos negócios que eu tenho chama-se iGod. Viu como é que tem um montão assim? Mas olha só, fala um pouquinho então pra gente sobre essa sua empresa, como é que você atua, como é que essa empresa atua no mercado. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua empresa, uma dessas empresas. A iGod, na verdade, é uma abreviação, a palavra iGod é a abreviação da expressão Enterprise in God, que é o Deus empreendedor. Ah, sim. Então, a iGod nasceu quando eu estava escrevendo o livro Deus Empreendedor. Ah, tá. Aí eu peguei a palavra o Deus Empreendedor em inglês, que é Enterprise in God, que é a razão social da empresa, e o nome Fantasia, que é o que a gente apresenta, para as pessoas. É a abreviação de Enterprise in God, ficou iGod. A iGod é uma startup, então ela está em fase de validação, está na terceira fase, né? Explica para as pessoas o que é uma startup. Porque start, né? Está começando, up, aí a gente não traduz. Fala pra gente, o que é uma startup? No meio da inovação, considera-se startup todas as empresas que atuam com tecnologia na internet. Então, por exemplo, o Uber. E inovação. O Uber nasceu, quando nasceu, startup, ela era uma startup. Nubank já foi uma startup. Depois que ela cresce e aí, né, começa a faturar grandes cifras, aí deixa de ser uma startup. Sim. Então, a iGod, ela é uma startup. Entendi. E o que trata a iGod? A iGod nasceu como um marketplace de negócios para igrejas. Essa ideia nasceu de uma dor que eu vivi. Que dor? Uma vez eu fui ao barbeiro. Quando eu mudei para Campo Grande, eu tive dificuldade de encontrar um barbeiro. Imagina, você manter o visual, barba, cabelo e bigode alinhadinho. Que é isso aí. Eu era de Camará, fazia minha barba lá para meu cabelo e para cá também demorei. E eu fiquei morando em Campo Grande 1 ano e indo para a cidade que eu morava antes para ir no barbeiro a cada 15 dias. Só que eu gosto de ir no barbeiro toda semana. Agora eu vou 2 vezes na semana. E aí, quando eu encontrei o barbeiro, aquele cara, fechamento, aquele que deu certinho, depois de 6 meses, indo toda quarta e sábado, a gente descobriu que a gente frequentava a mesma igreja. O barbeiro. E aí eu pensei, cara, o meu barbeiro estava na mesma igreja que eu, a gente não se conhecia, e eu fiquei 1 ano aqui procurando barbeiros. E tinha um barbeiro dentro da minha igreja. Será que deve ter as irmãs procurando a manicure? E aí eu comecei a olhar no grupo de WhatsApp dos homens comprometidos. E aí, tem algum eletricista? Tem algum pedreiro? Aí o outro falou assim, eu sou lanterneiro, se alguém precisar fazer serviço no carro, não sei o que. Eu falei, gente, o dinheiro que essas pessoas precisam está aqui. A oportunidade que essas pessoas precisam para fazer negócio está tudo aqui dentro. Será que eu não consigo fazer essas pessoas se conectarem para fazer negócio, para falar de negócio? Aí a iGod nasceu assim. Aí depois ela virou outra coisa, além disso, foi ampliando. Hoje a gente está para lançar agora a terceira fase e ela vai ser agora, está virando um streaming. Então é uma grande plataforma de conteúdo cristão de diversas áreas, incluindo empreendedorismo com propósito. Ah, entendi. E de que forma você assim enxerga, né, a iGod beneficiando e assim ajudando a igreja de uma maneira geral, as pessoas, essa evolução? Como é que você enxerga assim para o futuro, né? Ou o presente, do jeito que você já tem atuado? De que jeito, assim, a igreja, por exemplo, um pastor olha para o seu site. O que ele... se eu tiver a iGod aqui comigo,
eu vou ter isso, isso e isso como benefício. Como é que você entende essa relação do teu negócio com as igrejas de uma maneira geral? Porque tu começou na tua, né? E hoje ela já funciona para várias igrejas? Como é que é? Sim, boa pergunta. Durante um bom período, quase um ano, a gente conseguiu agregar várias igrejas parceiras para estar utilizando como teste. MVP seria, traduzindo literalmente para as pessoas entenderem, seria o produto minimamente viável. Então, quando você vai construir uma plataforma, se você investir todo o tempo, dinheiro e recurso, de uma vez, você corre o risco de valorizar muito a sua ideia e considerar pouco a necessidade das pessoas, a dor das pessoas. Então, o MVP é uma versão minimamente viável para que você consiga testar aquelas hipóteses, para você validar aquela ideia. Conseguiu entender? Tá, mas peraí, assim, hoje a iGod já é uma plataforma Sim, já é, mas quando a gente... consolidada. Sim, mas quando a gente estava na fase de validação das primeiras hipóteses, essas igrejas entraram... então você já tem um cabedal de pessoas... Essas igrejas entraram, né, entendi, nos ajudando como alguém que estava ali para testar o que a gente estava fazendo. Entendi. E aí, isso foi avançando. Agora, como a gente está organizando toda a parte do streaming, gravando, trazendo os conteúdos para lá, até que a gente vai conseguir lançar esse ano, se Deus quiser. Aí agora, respondendo a sua pergunta, qual é a proposta de valor para a igreja? Né? Ficou mais bonita a pergunta dele, a verdade é essa, né? Eu falei tanto para ele resumir em 2 propostas de valor. Qual é a proposta de valor? Quando a pessoa olhar, né, o que vai chamar a atenção? Atenção, né? Eu conto a história, eu gosto de contar a história, porque a história te conecta. Né? E aí, não sei se eu posso até dar um recado aqui para quem está nos ouvindo. Assistindo? Se você é empreendedor e você quer contar sobre o seu negócio, ao invés de você tentar vender ele para alguém, você conta uma história. A gente chama isso de storytelling. Por quê? Quando você conta a história, você ilustra e você conecta as pessoas, trazendo elas para dentro dessa história. Jesus fazia muito isso quando ele contava as parábolas. Então, traduzindo, storytelling são parábolas. Legal. Então, eu gosto muito de contar a história de um rapaz chamado Lucas, que é um rapaz que se converteu há pouco tempo, há 2 anos, e ele é membro de uma igreja onde o pastor da igreja dele chama-se Marcelo. Então a gente tem 2 personagens aqui onde Lucas precisa ser discipulado e do lado de cá a gente tem o pastor Marcelo que quer discipular o Lucas. Só que discipular hoje ficou algo muito diferente da nossa época, lá atrás. Né? Porque você ia lá, reunia a galera. Hoje né? Tá todo mundo aqui dentro. Então como que o pastor Marcelo consegue ter acesso ao Lucas e a todos os outros membros daquela igreja para que ele discipule essas pessoas de uma maneira digital? Então, a gente conseguiu enxergar 2 personagens aqui que cada um está com uma demanda diferente, mas essas 2 demandas se convergem, certo? Tanto Lucas quanto milhares de outros brasileiros cristãos, assim como eu e você, e o ano que vem a população evangélica vai atingir 38% da população brasileira e em 2030 50%. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas daqui a 15 anos. Não, esses dados são... inclusive o IBGE está dizendo isso. É mesmo? Legal. Tanto Lucas quanto todos os outros milhares de brasileiros, a gente tem muito conteúdo na internet, mas pouco conteúdo que seja de fato relevante e alinhado com o que a nossa igreja pensa, com o que a nossa liderança pensa, com a proposta doutrinária, teológica que a nossa igreja pensa. Então, para o pastor, é um problema muito sério. A membresia dele está sendo discipulada pela internet sem saber com quem está sendo discipulado. Então, respondendo a sua pergunta, qual a proposta de valor que a iGod vai trazer com o streaming? É o controle que o pastor vai ter, onde ele consiga direcionar quais conteúdos, quais trilhas dentro desse streaming a igreja dele vai consumir. Entendi. Agora, assim... Isso, desculpa te cortar, falando em termos do streaming. Agora, existe ali dentro um ambiente de comunidade. Então, essa igreja vai poder ter um espaço fechado
para aquela membresia se conectar, falar do que quiser, criar grupos específicos ali, grupo dos homens, grupo das irmãs, inclusive os empreendedores, que a proposta inicial da iGod era reunir empreendedores. Ah, tá. E ali dentro também vai ter um marketplace. Já tem um marketplace, que foi a nossa primeira solução, que hoje ele é um item gratuito. Hoje as pessoas não pagam para utilizar esse marketplace. Então, mas elas têm que ter a prerrogativa de fazer parte daquela comunidade, né? Porque pelo que você me contou... Sim, mas existem os planos existem os planos gratuitos. Quem se entrou lá, se cadastrou no plano gratuito, ele já tem acesso ao marketplace. Não, eu digo assim, eu sou serralheiro, né? Mas eu não faço parte lá da comunidade da igreja. Sim. Eu posso também oferecer o serviço. Se essa igreja deixar aberto, ele pode. Tem igreja que prefere que fique fechado. Fechado ali para os membros, exatamente. Né? Essa dor, na verdade, ela é antiga nas igrejas, né? E é um ponto sensível para a liderança, porque como que o pastor diz assim, irmãos, se vocês precisarem de um serralheiro, contratem aqui o irmão fulano. Como que o pastor valida isso se na igreja pode ter outros serralheiros? Se aquele serralheiro pode não atender bem a alguém. Então ali dentro o pastor ele se isenta dessa responsabilidade, as pessoas se cadastram, fazem... a plataforma ela só faz o match, então ela só faz as pessoas se encontrarem. Você não paga ali dentro, não tem gateway de pagamento para que a transação entre elas aconteça. A gente não faz intermediação da transação comercial entre essas pessoas. Mas depois que eu utilizei o seu serviço, eu posso voltar lá e te avaliar. Entendi. Posso te avaliar. Né? Então, assim... bacana. Respondendo melhor a sua pergunta, qual a proposta de valor? Na verdade, a gente tem vários benefícios, várias coisas que a gente pode integrar, englobar aí dentro dessa proposta de valor, mas em via de regra, resumindo, nós somos uma plataforma de discipulado digital com foco em propósito. É isso que nós somos, é assim que a gente se identifica. Agora, quando a gente fala em discipulado, Fabiano, a gente fala em ensino, né? A gente está, de alguma forma, assim... ensinando, né? Quando você fala de discipulado da palavra de Deus, você está ensinando de alguma forma a palavra de Deus, os costumes, coisa e tal. E assim, aí é uma pergunta, porque eu ensino, mas ensino lá no ensino médio, né? Sala de aula, coisa e tal. E aí o que a gente observa, né? Pelo menos o que eu observei. E eu queria que você tirasse essa dúvida comigo aqui. Quando a gente fala em ensinar e a gente sai do presencial e vai para o online, né? Ou então quando você tem apenas a ferramenta online para você fazer isso, eu particularmente senti muita dificuldade em ter a atenção dos meus alunos. Eu não sei se porque ali, né, na época da pandemia mesmo, né, a gente passava trabalho, tentava, você praticamente não tinha um aluno ali, né? É uma coisa complicada. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem uma lei, por exemplo, que não pode usar mais celular dentro de sala de aula. Alguns países da Europa, eles já estão regredindo quanto ao uso de tecnologia. Aí você vai falar, pô, Eduardo, você é contra a tecnologia? Absolutamente. Mas como é que fica, né? Porque assim, a gente vê o adolescente, principalmente o adolescente, ele se distrair com muitas outras coisas. E aí, como é que você pensa, né? Esse ensino da palavra ou esse discipulado, claro, eu não imagino que seja uma coisa 100% digital, é apenas uma ferramenta. Mas isso é uma preocupação? Como é que você procura? Você procura colocar filmes lá que chamem a atenção do adolescente? Como é que é a sua estratégia para prender o aluno ou o discípulo, né? Ali dentro do portal, ali dentro daquele ambiente onde ele vai ter aquele crescimento espiritual. Você tem essa preocupação? Como é que é isso? Sim, sim. Inclusive, o nosso público ele não é adolescente. Mas tem também, né? Ou não? Não. Tá. Já é acima lá dos 18, 20 anos? O nosso público, ele é empreendedor. Não, mas você falou de discipulado, sim, né? Ou ele é empreendedor,
ou ele, não sendo empreendedor, ele é um adulto que está buscando orientação, por exemplo, para criação de filho. A gente tem trilha para criação de filho. Ele está procurando, uma coisa específica. Ele está procurando conteúdo. Ele não sabe que está procurando, mas quando ele entra, ele descobre que tem uma trilha falando sobre saúde mental. Explica o que é trilha. Trilha é um conjunto de várias coisas que tem ali que vão... Geralmente é um vocacionado que ainda não descobriu a sua vocação e descobre que ali dentro tem uma trilha falando sobre missões, sobre empreendedorismo, sobre kingdom business, sobre business as mission, e aí ele descobre dentro dessa trilha de missões que tem conteúdo ali que pode ajudá-lo a encontrar, a melhorar o seu... Então não é uma coisa passiva. Não. É uma coisa muito ativa, né? Então, tipo assim, ó, você que tá precisando... Aí a pessoa, nossa, eu tava precisando mesmo ouvir uma palavra aqui, sei lá, sobre problemas com os meus filhos. Exatamente. Aí ele, mas aqui tem uma parada muito maneira. Exatamente. Aí ele vai lá, vai encontrar... Então, assim, é um pouco diferente do que eu falei, porque no que eu falei, o cara tem a obrigação de estar ali... Nesse caso, não. Ele foi lá porque ele estava com uma necessidade e ele procurou. Exatamente. E aí, por exemplo, existe, por exemplo, a possibilidade porque dentro dessa estrutura aí, a gente está falando de personagens diferentes. São personas diferentes. O pastor da igreja é aquele que está validando um conjunto de pessoas que são membros da igreja dele a frequentarem essa plataforma. Mas a gente vai ter aqui um conjunto de pessoas que são usuários que acessaram a plataforma e a sua igreja não tem ainda uma comunidade ali dentro. Então, da igreja dele talvez só tenha ele. Entendi. Então, ele não vai acessar a comunidade fechada dessa igreja, mas ele está acessando, por exemplo, a comunidade fechada, a comunidade aberta do pastor Mário Simões, que é nada mais nada menos o presidente mundial do Haggai, lá no Havaí, que tem 6 horas de conteúdo lá dentro. Entendi. Dentro do IGOD, que fala... Que é aberto a qualquer pessoa. Que é aberto a qualquer um. E que tem uma quantidade gigantesca de conteúdos falando sobre liderança com propósito, falando sobre trabalho, falando sobre... Enfim, né, uma série de coisas. E aí, pode ser que o pastor Mário Simões decida interagir com o público que está consumindo o conteúdo dele lá. Aí, assim como a igreja tem uma comunidade aberta ou fechada, o pastor Mário Simões, que é quem está... quem está lá dentro com esse conteúdo, ele pode, por exemplo, deixar a sua comunidade aberta para interagir com o público. E aí o público ali tem a gamificação, então é uma proposta diferente de um discipulado passivo, onde necessite que o professor puxe o aluno. Não, eu acho que assim, porque quando você fala no discipulado, né, senão as pessoas, ou o pastor, sei lá, quem for, né, que estiver assistindo, fala, e agora a igreja vai ser agora tudo pelo celular, não preciso nem mais ir para a igreja, porque aqui eu já vou aprender tudo, coisa e tal, e aí acha que, né, aqui vai estar a solução. Não é isso. Não é isso. É uma ferramenta de apoio, né, onde você acaba reunindo pessoas com o mesmo interesse ali e você tem muito material de apoio para diversas questões que de repente você está precisando ali. Exatamente. Agora, por exemplo, você falou sobre inovação. A gente falou sobre inovação. Eu, como mentor, você falou, você é palestrante, mentor, etc. Quando eu faço mentoria, na verdade eu atendo muitos empreendedores do Brasil inteiro. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, as pessoas elas acham que inovação está ligada a criar algo inédito. E não é. Muito pelo contrário. Então você explica isso aí, porque inovação para mim tem alguma coisa, não Muito pelo contrário. Vou te dar um exemplo. A mensagem que Jesus trouxe no mundo, ela era inovadora. Mas todo mundo já sabia aquilo dali. Exatamente. A mensagem de Jesus, ela era inovadora, mas não necessariamente... Foi a forma com que ele trouxe a palavra. Exatamente. Então hoje, só para ilustrar, a inovação, na verdade, ela é o meio para que você leve algo para alguém. Então hoje a gente não está usando o microfone para falar a palavra de Deus. O microfone é o meio, mas a mensagem é a mesma. Então o microfone é a inovação, não a palavra. Entendi. Conseguiu entender?
Então, assim, quando eu pego algo que já existe, conecto com outro algo que também já exista e facilito o acesso a você que não tem acesso a nenhuma dessas duas coisas... Você foi inovador. Isso é a inovação. É o meio com que eu faço com que as pessoas... Por exemplo, quando... O que o Uber fez? Não já existia transporte de carro? Não já existia o motorista de táxi? Não já existia o carro? Não já existia o passageiro? O que ele fez? Ele criou o quê? O meio. Então a inovação é apenas o meio. Então não necessariamente você precisa criar algo inédito para você ser inovador. Então o discipulado não já existe? A palavra de Deus não já existe? O pregador não já existe? Vídeos não já existe? Então a única coisa que a gente fez foi reunir tudo isso dentro de uma plataforma. Então isso a gente entende como inovação. Entendi. O Eliel, ele trouxe pra gente aqui uma pergunta. Eliel é amigo nosso, é a nossa voz oculta, né? Só que ele quis continuar sendo oculto. Ele queria que você falasse um pouquinho da sua história profissional e o que é o negócio do reino. Olha aí. Que pergunta legal. Legal, né? Rapaz, você começou falando assim, não, porque você é empresário, escritor, palestrante. Uhum. Cara, eu acho que eu me identifico apenas como o técnico e mecânico industrial que conheceu o mundo da gestão e virou mentor de negócios. Você é formado como mecânico? Eu fui ajustador mecânico pelo Senai, Olha isso. Fui jovem aprendiz na Gerdau. Rapaz, hoje está numa área totalmente diferente, né? Está lá na outra ponta. Hoje chama de Ambev aqui, essa fábrica de cerveja. Antigamente era Brahma. Trabalhei quando ainda era Brahma. Passei pela fusão Ambev. Né? Depois trabalhei na companhia de gás, na SEG. Né? Respondendo a pergunta ali da minha trajetória profissional. Né? Trabalhei na Votorantim. Lá em você Barra trabalhava Mansa, com o que lá na Votorantim? Na área de manutenção mecânica. Sempre na área técnica. Isso, sempre na área técnica. E aí todas essas empresas, eu fui me aproximando muito da área de gestão. Em todas elas eu vi acontecer o processo de implantação ISO 9001, que é uma norma internacional de gestão de qualidade. Trabalhei na companhia de gás, na SEG, durante 10 anos, trabalhei na Petrobras, trabalhei na P&G. Caramba! P&G, trabalhei em 3 fábricas da P&G. Uma que tinha na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro, uma no México e essa aqui de Seropédica. Foi a última empresa que eu trabalhei. Então, em 2013, eu pedi demissão da companhia para abrir a empresa que eu tenho hoje, que é a Extreme Consultoria. Por quê? Além da IGOD... a IGOD também... é um negócio novo. Novo, né? Então... eu comecei a fazer consultoria na área de ISO 9001, implantando a ISO 9001 nas empresas em 2008. ISO 9001 é um controle de qualidade, é uma norma internacional para controle de qualidade, exatamente. Então, como eu vi isso em todas as empresas que eu trabalhei, eu pensei, por que eu não posso pegar isso que eu aprendi aqui no mundo corporativo e oferecer isso lá fora? Né? E aí eu vi aí um nicho de mercado, uma oportunidade e deu certo. E aí em 2013, 6 anos depois, né, muita gente fica na dúvida entre empreender, entre fazer o seu próprio negócio e o trabalho na CLT. Eu fiquei 6 anos com o pé em 2 canoas, um pé em cada canoa. Me equilibrando. A estabilidade do seletista. O medo, a insegurança. Aqui eu tenho um plano de saúde, aqui eu tenho meu fundo de garantia, né, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo, né? Ali é tudo incerto, né? Exatamente. E Mas aí, eu acho que faz parte, né, Fabiano? Todo mundo. A nossa geração, ela foi condicionada sólida, né? A ter uma carteira assinada, a solidez, né? Essa geração mais nova, ela já tem uma outra visão, né? Mas enfim, e nessa brincadeira passou 22 anos trabalhando como CLT e até que eu senti, né, coragem de tirar o pé de uma canoa e fiquei em uma só. E aí, em 2013, eu pedi demissão na P&G para abrir a empresa que eu tenho hoje. Então, de 2013 até hoje, é dali que eu sobrevivo, é dali que vem o meu sustento, né, da Extreme Consultoria. O que eu faço na Extreme Consultoria? É isso que eu ia te perguntar. Eu comecei implantando o ISO 9001. Aí, naquela crise do impeachment ali, da Dilma, Lava Jato, os meus clientes, que eram empresas do ramo offshore, né, offshore trabalha na área de petróleo, né? Em plataformas.
Essas empresas menores começaram a cair fechavam porque as grandes estavam caindo na Lava Jato. E aí eu fiquei sem cliente. Nossa. E aí eu tive que me reinventar. O que eu fiz? Eu procurei a Associação Brasileira do Franchising, fui estudar o franchising, por quê? Eu não conhecia o varejo, eu não sabia a rotina de um dono de uma pizzaria, de um restaurante, de um dono de uma pequena fábrica. Eu só conhecia a estrutura das grandes empresas. Eu nasci dentro de uma multinacional. Eu nunca tinha colocado os pés dentro de uma empresa de pequeno, médio porte. Não sabia nem o que era isso. Eu preciso entender como esses caras vivem para que eu possa criar um produto para eles. Uhum. Aí eu passei um ano com a BF estudando franchise, fiz a universidade de franchise, aprendi com os especialistas. Eu lembro na época o livro era dessa grossura e o livro era bilíngue. Caramba! É. Ué, como assim? Até o meio do livro ele era em português. Aí na metade do livro... Não deu tempo de traduzir tudo. Ele começava em inglês, todos os nomes, ele repetia todos os nomes. Então o livro ele era... Ah, tá. Na verdade o livro era metade era daquilo. Era metade em português. Não, eu pensei que até o capítulo 8 era em português. O 9 não deu tempo de traduzir. Mas ele imprime era esse troço inteiro aí em mesmo. português e ele inteiro em inglês, mas dentro de um exemplar só. Entendi. E aí eu comecei a ajudar em pequenos negócios a se organizar para virar franquias. E ao longo desse tempo já atuei em mais de uma centena de negócios, ajudando empresários a saírem de um ponto A até um ponto B, otimizar performance, resultado. E a maioria dos meus clientes, 100% deles eu posso dizer, estão no setor de transformação e de serviços. O setor de transformação... O que é o setor de transformação? É alguém que ele pega a matéria-prima e ele transforma em produto. Num bem... Um restaurante é a transformação. Entendi. Eu não sei se eu tenho muito que contribuir, por exemplo, numa sapataria. Ele compra sapato e vende sapato. E o vendedor enfia o sapato no pé do cliente, provou... Entendi. Não tenho muito que contribuir. Uhum. Né? Eu não tenho muito como ajudá-lo a otimizar os processos ali. Então, meus clientes eles são fábrica de açaí, fábrica de alimento, metalúrgicas, pequenos negócios de produção. Eles geram um produto, né? Pizzarias, restaurantes. Entendeu? Entendi. E aí você ajuda, né? Aí já é o a papel organizar os processos. Né? Todos os processos, desde... Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, como que esse empreendedor, como que essa empresa seleciona os seus fornecedores, como que ela cadastra esses fornecedores, como que ela organiza essa cadeia de fornecedores, como que ela padroniza os processos operacionais. No livro Deus da Qualidade, que eu escrevi antes desse aqui, eu conto um exemplo de um restaurante muito renomado aqui na região, não posso citar o nome, né? Claro. Do ramo de frutos do mar, que a dificuldade deles era em manter o padrão das receitas. É mesmo? Por a gente quê? recebeu ainda agora um pessoal aqui que falou que de vez em quando errava, dava certo. Mas nesse caso, que ele tem que alimentar um monte de gente, né? Por quê? Então você vai sair com mais sal, menos sal? Exatamente. Por quê? A dona do restaurante, ela falou para mim assim, Fabiano, é uma dificuldade enorme contratar cozinheiro que sabe fazer arroz. Aí eu, não, como assim? Peraí, não. Todo cozinheiro sabe fazer arroz. Não, mas toda dona de casa sabe fazer arroz. Até eu, se eu sei fazer arroz, o cozinheiro vai ter que saber fazer. Aí ela falou, ninguém chega aqui e faz o arroz igual era nosso do padrão da casa. Aí eu falei, agora a senhora explicou. Você deu uma referência aí, né? Então vamos lá, não é que eles não saibam fazer arroz. Eles não sabem qual é o seu padrão. E qual é o seu padrão? Aí ela me olhou assim com aquela cara de interrogação. Eu falei, então, onde está a sua ficha técnica? O seu procedimento operacional padrão do seu arroz. Ou seja, se ela mesmo nem conseguia definir... Não está escrito em lugar nenhum. Como é que ela vai esperar que as pessoas vão reproduzir uma coisa que você não consegue nem verbalizar? Não está escrito em lugar nenhum. Aí eu disse para ela assim, quanto tempo tem a casa? Aí ela, X tempo. Eu falei, ok. E quem foi o primeiro cozinheiro? Aí ela, foi o seu fulano. E cadê o seu fulano? Aí ela, tá aposentado. Mas ele tá vivo?
Tá. Vocês sabem onde ele tá? Sim. Porra, vem aqui ensinar, né? Então você vai fazer o seguinte, a senhora vai ligar para ele e vai fazer a seguinte pergunta. Seu fulano, quanto o senhor cobra para passar 2 dias aqui reproduzindo as receitas como era no início? Aí ele deu um valor lá, ele foi, esse senhorzinho foi lá, ele pesava minuciosamente, ele escreve aí no caderno. Mentira. Escreve aí no caderno, X grama de sal, aí botava na balança, pesava. X grama de não sei o que, aí pesava. Escreveu tudo, passou 2 dias escrevendo, me entregaram o caderno. Aí a minha equipe transformou tudo que estava escrito ali em fichas técnicas. Pronto, zerou o problema de padrão da casa. Então, isso é processo, isso é padronização. Tá? Então o nosso trabalho ele vai desde a cadeia de logística, fornecedores, passando pela parte operacional. Você também verifica onde tem o melhor preço? Não. Eu ajudo esse empreendedor a organizar os processos para que ele tenha ferramentas para isso. Entendi. Quem faz a pesquisa de mercado, então... porque ele. Senão o meu time vai trabalhar para ele. A gente entrega um projeto e vai embora e ele consegue tocar. Isso que eu ia te perguntar. Você fez o trabalho, entregou, acabou, vai embora... Não precisa mais de mim. Entendi. Quer dizer, eu quero que ele não precise de mim. Que ande com as suas próprias pernas. Mas eventualmente pode acontecer. Mudei aqui o ramo. Sim. Entendi. Exatamente. E aí a gente tem aqui, a nossa equipe ela entra com uma análise na questão tributária, questão de custos, preço, formação de preço. O empreendedor, a maioria não sabe precificar. Ele acha, eu comprei por 10, estou vendendo por 20, estou tendo 100% de lucro. Né? Então, é isso que a nossa empresa, o nosso negócio faz. E formatação de franquias, a gente tem um time nosso especializado, especialista em formatação de franquia. O nosso time fica, a nossa sede é aqui, mas o nosso time de especialista em formatação de franquia está em João Molevade, lá em Minas Gerais. Caramba, o que a tecnologia permite, né? Inclusive agora, nesse exato momento, a gente está formatando 2 negócios ao mesmo tempo. A gente está entregando um agora e está... trabalhando com dois projetos em paralelo também. Mas, enfim, a Extreme é isso. E aí, no meio do caminho, ao longo desses anos, a gente começou a ter um conflito muito grande. Eu sempre tive um conflito muito grande entre o meu chamado e a minha carreira profissional. Por quê? Eu me converti muito cedo, ainda adolescente, com 15 anos. E quando eu tinha 18 anos... um pastor missionário foi na minha igreja e num culto de missões e ele trouxe uma palavra muito forte ligada à vocação missionária. E no final do culto ele fez um apelo vocacional. Eu lembro que nesse dia eu chorava, eu me tremia todo, eu levantei a mão. Parecia o dia da minha conversão, de tão emocionado que eu fiquei. Caramba. Eu saí daquele culto certo de que... no máximo, em 1 ano, eu já ia virar missionário em algum lugar no mundo. É mesmo? Porque eu achava que eu ia ser missionário. O negócio era para ontem. É isso. E passou 1 ano, 10 anos, 15 anos e nada aconteceu. E toda vez que nessas empresas que eu trabalhei, eu era promovido, eu tinha uma oportunidade de melhorar, de carreira, quando eu saí do país para trabalhar e tudo que acontecia... a sensação que eu tinha é que eu estava me distanciando cada vez mais daquele chamado. Eu me sentia um Jonas, indo para a direção oposta. Entendi. E eu passei praticamente 20 anos nesse conflito. Mas o barco balançou? Não. E eu passei praticamente 20 anos nesse conflito. Até que um dia eu ouvi uma palavra chamada tent maker. O que é isso? Traduz. Fazedor de tendas. Eu descobri que existe no mundo uma categoria de missionários identificada como tent maker, como fazedor de tendas. São os missionários que utilizam o mesmo modelo de trabalho que o apóstolo Paulo. Por isso, fazedor de tendas. Porque Paulo era fazedor de tendas. Então, tá. Paulo é o que hoje a gente conheceria como engenheiro civil, arquiteto, mestre de obras. Sim, naquela época as pessoas moravam em tendas e Paulo construía tendas para as pessoas. Então,
quando Paulo viajava para uma missão, ele até recebia ofertas de quem estava lá, mas não era única e exclusivamente dali que ele tirava o sustento. O sustento dele vinha do trabalho dele como construtor de tendas. Desde até a sua prisão? Paulo sempre foi fazedor de tendas. Eu não sabia. Para mim, ele era exclusivamente um pregador. Pregador, não, mas exclusivamente. Né? Ele era pregador. Mas o que o mantinha financeiramente era o seu próprio trabalho. Então, essa eu não sabia. Essa categoria de missionários chamados tent maker, que são fazedores de tenda, eles utilizam o seu próprio ofício, a sua própria profissão para cumprirem o seu chamado. Então, médicos... Para se sustentarem no seu chamado. Durante o seu chamado. Então, médicos, pedreiros... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí foi quando caiu aquele a ficha, vamos dizer. A ficha, né? Aquele peso, aquele container que eu carregava, saiu das minhas costas. Não, peraí. Havia aquela preocupação, né? Exatamente. Não, então peraí, eu posso cumprir o meu chamado sendo o consultor empresarial que eu sou? Sim. Aí foi quando Deus disse para mim, filho, a missão já começou. Você já está na missão. Mas o missionário não é aquele que leva a palavra longe, né? Quando eu falo longe, fora ali daquele... Aí, não estou falando de título assim, né? Porque não é aquele que... Porque Paulo realmente, mas ele ia, pelo que você está falando, ele ia lá no lugar falar da palavra lá em Éfeso, mas ele ia lá trabalhar também. Né? E é isso que acontece contigo? Para onde você vai, onde você eu vou, aproveita. eu falo. Eu tô aqui, tô falando. Entendi. Não precisa sair do Rio de Janeiro, qualquer lugar. Eu tenho iniciativas... Que a gente tem, assim, a visão de que o missionário é aquele que vai lá para Angola, aquele que vai para... Esse também é missionário. Também. Dentro do nosso ecossistema, eu tenho amigos que são missionários em cenários onde o evangelho é perseguido. Uhum. Eu tenho um amigo, não pode chamar de amigo, tenho um irmão em Cristo que é missionário no Kosovo. Mas ele não está lá como missionário. Nem pode, né? Ele está lá como consultor em fast food. Então, todas as redes de fast food ele atende. E como que é a missão dele? Relacional. Ele trabalha com evangelismo relacional. Como é que é isso? Eu não sei. Relacionamento com as pessoas. Não, então, mas como é que é o evangelho relacional? Ele usa o relacionamento aos poucos, para que as pessoas conheçam e aos poucos ele vai sendo revelado à medida que ele vai ganhando confiança. Entendi. Então existem missionários espalhados pelo mundo e também no Brasil que estão em contextos urbanos exercendo o seu chamado. Eu tenho iniciativas que estão fora do Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto que eu dirijo com crianças e famílias ribeirinhas no coração da Ilha de Marajó, no meio da bacia amazônica. Hoje está em alta falar do Marajó, mas a gente já está lá há quase 10 anos. Né? Você tem um trabalho social lá? Sim. É o que é? Você dá suporte? Não, lá é uma estrutura de apoio a famílias e às crianças vítimas ou em prevenção ao abuso infantil, que lá é muito comum. Cultural, né? Então, nós construímos uma escola. Nessa escola, a gente trabalha no contraturno. Então, a nossa embarcação vai na escola do governo, na escola municipal. Quando as crianças saem, a gente traz as crianças para a nossa instituição. Aí lá a gente dá banho, dá almoço. Algumas não têm roupa para trocar, a gente dá roupa. E eles passam o restante do dia com a gente. Aí eles têm aula. Dia, isso? A gente tem aula de reforço e oficinas como música, dança, artes, palestras sobre prevenção ao abuso e evangelismo. Entendi. Esse trabalho é sensacional. Só que com isso a gente gasta R$700 de gasolina por dia com a embarcação. Caramba. E a gente construiu também lá um posto de saúde, porque a gente está numa região que está a 4 horas de barco da próxima cidade. Então, 4 horas de barco lá significa R$300 de gasolina, que é vendida a R$12 à população ribeirinha. Nossa. Então, nós somos o único ponto de apoio na área de saúde. Então, ali a gente atende a pelo menos 400 famílias por mês. Então, a gente tem a nossa equipe de saúde, a nossa equipe de professores, que são missionários. Então, hoje, naquela base, a gente tem 10 pessoas morando e vivendo lá de tempo integral. De segunda a segunda? Segunda a segunda. Não saem de lá nunca, só quando está de férias.
Entendi. Entendeu? Então, a gente tem iniciativas que estão fora do contexto urbano. Eu, por exemplo, sou fundador e diretor de uma instituição chamada Papo Reto. Papo Reto é um trabalho que a gente faz nas escolas, com palestras de drogas. Então, mas em escolas aqui no Rio de Janeiro? No Brasil todo, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Nossa equipe agora está baseada em Rondonópolis, Mato Grosso. Inclusive, a nossa equipe até viajou para Recife para fazer umas escolas lá. Essa semana eles estão em Recife. Então, a gente tem iniciativas que estão aqui dentro, que são literalmente conhecidas tradicionalmente pela igreja como missões. Né? Mas eu me identifico como um missionário no mundo dos negócios. Existe um contexto, existe uma palavra chamada Kingdom Business, que são negócios do reino. O que é um negócio do reino? Que foi a pergunta dele lá. Exatamente. Porque uma coisa vai puxando a outra. O tent maker, ele pode virar um kingdom business, que pode virar um business as mission. São contextos diferentes dentro da mesma... Aí, tu me explica esse negócio, que eu tô king enrolado aqui. Vamos lá. O empreendimento Kingdom Business, ele cumpre alguns requisitos onde ele gera impacto social, ele gera impacto espiritual na vida das pessoas, ele gera impacto financeiro, ele gera impacto ambiental. Então, existem alguns critérios que fazem com que esse negócio se identifique como um negócio do reino ou Kingdom Business. Kingdom Business. Sim, negócios do reino. Agora, o projeto Business as Mission, quem depois quiser digitar aí no Google aí, BAM, B-A-M, Business as Mission, que é negócios como missão, já tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Por quê? Um negócio Business as Mission, ele é uma empresa tradicional, só que por trás ele tem uma proposta missionária, ele tem uma proposta evangelística. E sabe quem criou esse movimento BAM? Billy Graham. O Billy Graham. Em 74, no Congresso Mundial de Evangelização, ele disse uma frase que marcou e é utilizada até hoje. Ele disse o seguinte: o próximo grande mover de Deus no mundo será através dos homens de negócios. Isso em 70? Ele disse isso em 74. A cada 10 anos, no mundo, esse congresso ele acontece. Pessoas e lideranças do mundo inteiro se reúnem a cada 10 anos para falar sobre estratégias da Grande Comissão, e existem vários setores dentro desse projeto gigantesco. E o mais relevante, o mais forte deles é o de negócios, que é o Business as Mission. Inclusive, ele aconteceu agora, ano passado, em setembro, foi na Coreia do Sul. Vários amigos meus e pessoas que estão ligadas estavam lá representando suas organizações, né? Então, eu também tenho outro negócio que é Business as Mission. Esse negócio eu não posso falar. Tudo bem. Porque... Não, é assim, porque você não vai divulgar, né? Não. É porque muitos projetos Business as Mission ou B4T, que é de transformação, eles estão em contexto onde eles não podem ser revelados. Então, as pessoas não podem saber... Sim. Vou te dar um exemplo. A gente tem um irmão nosso em Cristo que tem uma rede de cafeterias, uma rede de franquias de cafeteria. E essa cafeteria, ela só é implantada uma unidade em lugares onde existem nenhuma ou pouquíssimas igrejas. Entendi. E aí, qual que é a estratégia de atuação? Os funcionários do atendimento do balcão são cristãos e são treinados para evangelismo relacional. Os funcionários de setores como cozinha, delivery, compras, aqueles que não estão diretamente ligados ao atendimento ao público, não são cristãos. E qual que é a missão desses funcionários do atendimento que são cristãos? Através do relacionamento, levar Cristo a esses que estão nos setores de dentro e ao público. Esse é um dos exemplos desse negócio. Sabe quantos negócios Business as Mission existe hoje no mundo? Milhares e milhares e milhares. Sério, aqui no Brasil, se eu entrar aqui numa comunidade Bem Brasil, aqui no WhatsApp, aqui,
eu te mostro algumas centenas deles. E eu sou dono de um negócio, Business as Mission, que hoje eu não posso revelar aqui, mas que também existe. Então, aqui no Brasil você não... Bom, eu não sei se você tem esse problema de pregar a palavra, né? Assim, né? Eu entendo isso muito bem em países como a China, que você não pode, né? É proibido. Né? Os países islã, né? Voltado para o Islã. Acho que até Israel mesmo não permite, né? Assim, permite, mas assim... Tem que entrar no site forte. Tem que entrar no site da missão para ver o ranking de igreja perseguida, o site da missão Portas Abertas. Ele é atualizado todo mês. Existe um ranking de perseguição ao evangelho, que cada país é ranqueado mensalmente a sua posição, né? Mas aqui no Brasil, não vamos botar no Brasil, vai, Argentina, que não tem nada disso. Aí você vai lá e implementa. Por que as pessoas não podem saber que aquilo dali tem... Porque senão, eu não vou lá, porque lá na verdade eu não vou beber café, lá eu vou para a igreja. É isso então, não é porque vai sofrer nenhum tipo de represária. Entendeu? Entendi, porque aí foge do negócio. Sim. Cara, sensacional, muito bacana. E eu não sabia dessa tua vertente, que você tinha lá um projeto social lá. E assim, essa coisa de empresários... E tudo sustentado pela tua empresa, assim, né? A sua empresa que ajuda... Não, a minha empresa ajuda... Ajuda, não, sim, assim, mas a gente tem... uma das mantenedoras, sim, né? Sim. Uma das. Na verdade, esse projeto lá do Marajó, eu sou diretor da instituição. Ah, sim. Eu sou um dos diretores da instituição. A gente está junto com a equipe que está lá há pelo menos 10 anos, em outras iniciativas anteriores. Essa instituição, em especial, a gente criou recente, depois da pandemia, a gente fundou ela, a gente construiu ela com recursos, a maioria recursos próprios, e ajudando e levando pessoas de caravanas do Brasil inteiro para ajudar na construção, né? Então, entendi. Foi um conglomerado de pessoas. Não estou falando exclusivamente seu, mas você entra participando também. Sim. Hoje eu sou um dos diretores da instituição e eu atuo especificamente na parte de planejamento estratégico e captação de recursos. Então, a gente tem um projeto de captação de recursos para a instituição que eu lidero, né? Mas essa é uma das iniciativas. Agora... Fabiano, o que você é? Eu sou um missionário no mundo dos negócios. Por que no mundo dos negócios? Porque quando eu estou numa empresa fazendo o meu trabalho de consultoria, atendendo os funcionários do meu cliente, atendendo o meu cliente, eu estou ali como um pregador do evangelho. E o que está me sustentando para eu chegar ali para pregar o evangelho? O meu trabalho, por isso fazedor de tendas. Que bacana isso aí. Não tem nenhuma igreja mandando dinheiro para mim estar ali pregando. O dinheiro que me sustenta para eu estar ali é o meu próprio trabalho. E esse conceito, Edu, de achar que o missionário é quem está lá na África, quem está lá no Nordeste, numa tribo indígena, ele está muito ligado à dicotomia, ao pensamento dicotômico. Lá na Grécia Antiga... Principalmente ali quando começaram a fazer, a trazer a igreja para dentro do Estado. Sim. Lá, ano 300, depois de Cristo ali, que a igreja ela passou a fazer parte do Estado, acabou fazendo com que as pessoas elas assumissem um pensamento grego filosófico que a gente chama de dicotomia. E o que é esse pensamento dicotômico? Para mim, ele é o pensamento mais danoso ao evangelho que você possa imaginar. Para mim não existe nada mais danoso no mundo para o evangelho, para a expansão do reino de Deus, do que a dicotomia. E o que a dicotomia faz as pessoas acharem? Que existe separação entre o sagrado e o secular. Conseguiu entender? Então, eu vou explicar melhor para quem... Tá. Vou explicar melhor. Vou até olhar aquela câmera ali, né? Essa aqui. Essa aqui, né? Então, quando eu penso que existe separação entre o sagrado e o secular, eu estou
admitindo que existem 2 Fabianos. Um de domingo, na igreja. Então, domingo é o dia do Senhor. Então, existe um Fabiano de domingo e um Fabiano da janela 8x18, segunda a sexta, 8 às 18. Trabalhador ou empresário, seja lá o que for. E aquilo que eu vivo no domingo não tem relação com aquilo que eu vivo segunda a sexta. Esse é o pensamento dicotômico. Ou seja... Tô entendendo. Só que não existem 2 Fabianos. Existe um Fabiano só que foi chamado para ser uma pessoa só de domingo a domingo. A gente escuta o sermão assim, olha, aquilo que vocês vivem no domingo, vocês têm que levar, vocês têm que viver durante a semana. Só que ninguém diz o seguinte, agora pega o que você vive durante a semana e traz para o domingo também, porque não tem como separar, é uma coisa só. E aí as pessoas, elas vivem achando que elas são dicotômicas, que elas têm uma separação, quando na verdade Deus nos chamou para uma vida inteira corandeu na sua presença. Vou te dar um exemplo. As pessoas, elas inconscientemente, elas separam culto, louvor, sagrado, Bíblia, missões, hino, tudo isso como sendo sagrado. E aí elas pegam as artes, o cinema, a política, os negócios, a vida cotidiana, as relações com os vizinhos, como sendo algo secular. E elas não, como se elas não pudessem cruzar isso. Para Deus, tudo isso aqui pertence a Ele. A ciência não é secular. A ciência nasce de Deus. A política não é secular. A política nasce em Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. E aí o pensamento dicotômico faz a gente separar. Não, peraí. Isso aqui é uma empresa. Aqui não tem esse negócio aí de Jesus, não. Não, por que não? Não, Jesus é domingo na igreja. Não, por quê? Não existe isso. Deus não nos chamou para sermos pessoas dicotômicas. Deus nos chamou para sermos inteiros na sua presença, corandeu. Então tudo pertence a Ele. Curandeu, eu não conheço. Corandeu. Eu não conheço essa palavra. É uma expressão que significa em tudo pertence a Deus, inteiro, tudo é para a glória de Deus. Tudo que fizer, quer comais, quer bebais, tudo seja para a glória de Deus. Então, resumindo, é isso. Entendi. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, né? E estou tentando formular alguma coisa na minha mente aqui. A gente vai continuar seguindo, porque eu não vou falar que é certo ou errado, nem cabe a mim isso, mas é uma visão nova claro, assim, tudo que eu procuro fazer dentro da minha concepção de homem, daquilo que é certo, do que eu acho que é certo e errado, né? Mas quando você fala, não, política, que é uma coisa tão delicada, que a gente vê hoje a política se manifestando de uma forma assim tão danosa, e aí eu nem quero, nem posso, nem vou entrar, né? Porque, bom... Ok, agora vamos lá, deixa eu provocar um pouquinho mais. Vou falar de negócio e depois eu falo de política. Tá. O negócio eu até entendo, sabe? Quando você coloca o seu coração, o seu propósito naquilo dali, na sua carreira... Mas eu vou te trazer uma informação agora que talvez exploda a sua mente e talvez... E pode explodir. E talvez aqui muita gente se surpreenda. Aqui é para explodir mesmo. Pode explodir. Pode explodir. Talvez exploda a mente das pessoas que vão assistir a gente também. Você sabia que a primeira igreja da Europa foi fundada por uma empresa? Não. Está na Bíblia. Está em Atos. Inclusive eu falo aqui no livro Deus Empreendedor de um casal de empreendedores chamados Priscila e Áquila. Essa igreja na Europa foi fundada a partir do trabalho missionário que esse casal fazia na empresa deles. Uhum. E daí evangelizou a Europa inteira. Hoje a Europa está precisando de uma recristianização, um reevangelismo na Europa.
Mas tudo que existe no mundo em termos de evangelho veio da Europa através dessa igreja que foi fundada por um casal de empreendedores. Eles não eram missionários? Uhum. Eles eram missionários, menos missionários que o apóstolo Paulo, que estava indo pregar longe. Lembra que você falou do missionário que foi para longe? Não, eles faziam missões na empresa deles, com os funcionários, com os clientes. E aí, ainda falando sobre negócios são tão importantes para Deus que Jesus apareceu 154 vezes publicamente. Dessas 154, 145 vezes ele apareceu publicamente no negócio de alguém. Já tinha parado pra pensar nisso? Não, em uma delas ele chicoteou um bocado de gente porque estava fazendo negócio lá dentro do templo, né? Esse é outro contexto que eu vou te explicar, eu posso até entrar nisso. Agora, guarda isso daí. Eu não tenho essa informação, mas tá. Além dele ter, das 154 vezes que ele teve aparição pública, 145 terem sido no trabalho de alguém, ele contou 132 parábolas. 125, aliás, ele contou 55 parábolas, 45 tinham o negócio de alguém como contexto. Ele mesmo foi empreendedor. Ele herdou o negócio do seu pai, a carpintaria, ele tinha funcionário, fornecedor, comprava matéria-prima, tinha sua linha de produção, entregava, tinha reclamação de cliente, pagava seus boletos, seus impostos. Uhum. Então, isso faz a gente crer que o evangelho, para que ele realmente seja disseminado, ele precisa passar pelo contexto dos negócios. Um cristão não consegue atingir a mesma quantidade, um cristão comum não consegue atingir a mesma quantidade de pessoas que um empreendedor que tem 100 funcionários. Tem 100 funcionários e tem fornecedores e tem clientes. Então, um empreendedor com 100 funcionários talvez atinja 5 mil pessoas com o seu testemunho. Enquanto que o empreendedor comum tem muito mais dificuldade. Consegue entender? Então, assim, não dá para a gente pensar em expansão do reino sem passar pelos negócios. Por isso que Billy Graham disse, o próximo grande mover de Deus no mundo será através dos negócios. E esse mover de Deus no mundo através dos negócios já começou. Por que você fala isso? Porque no mundo inteiro o movimento de negócios como missão cresce a cada dia. Esse similar ao que você falou. Sim. A cada dia mais e mais empresários cristãos estão identificando que eles precisam pegar o seu negócio. Quando eu digo o empresário pegar o seu negócio e colocar a serviço do reino, não é ele dar oferta para missões, não. É colocar o seu negócio ser a missão. No dia a dia, aqui. Sim. Onde ele está plantado. Entende? E aí, você falou do episódio onde Jesus expulsou os mercadores do templo. As pessoas, elas confundem um pouco isso. E eu gosto de... Eu fico feliz quando alguém toca nesse assunto, porque ele ajuda a gente a elucidar uma má interpretação e uma falsa afirmação de que Jesus estava expulsando as pessoas que estavam comercializando. Parece que Jesus ele expulsou o irmão que estava vendendo churros, o irmão que estava vendendo... A irmã que estava vendendo um pano de prato, o irmão que estava vendendo queijo, que estava ali dependendo daquela barraca ali para o seu sustento. E Jesus achou que os negócios não faziam parte do reino de Deus e por isso Jesus expulsou. Lembra do pensamento dicotômico? Então ali Jesus estaria separando o mercado, os negócios do reino de Deus. Negativo. Aquele contexto ali era o seguinte: o templo estava em Jerusalém. As pessoas vinham de províncias distantes, de terras distantes, para entregar o seu sacrifício, a sua oferta. Alguns viajavam meses até chegar ali. Eles chegavam cansados, com fome,
sem dinheiro, mas vinham por obediência. E quando chegava ali, eles não tinham um animal para ofertar. Esses mercadores, eles exploravam a fé desses irmãos, vendendo para eles animais para a oferta, para o sacrifício. Animais coxos, ruins, mancos. Que, de acordo com a lei, não serviriam para entregar como sacrifício. Entende? Né? Então, e a valores exorbitantes, estratosféricos. Então, aqueles mercadores, eles não eram empreendedores que estavam ali ganhando a sua vida honestamente. Eram mercadores da fé que estavam explorando o povo, em especial o povo que vinha de longe. Às vezes até que não vou dizer estrangeiro, mas que moravam em terras muito distantes, mas que que tinham a sua fé. Então são contextos diferentes. Entendi. Você está quase me trazendo, que assim, a gente ouve a vida toda falar que Jesus era socialista. Né? Tem gente até que fala, não, Jesus era comunista. Não, não tem nada a ver. Socialista porque cuidava do social. Mas é a impressão que você me dá, se eu estiver errado, me corrija, é que ele também tinha um quê de capitalista, pelo que você está me trazendo. Porque assim, você defende que as pessoas, né, construam seus negócios. Absolutamente não tem nada contra, tá? Muito pelo contrário. Eu trabalho com engenharia, eu tenho meu trabalho, né? Nada contra, não. Eu tô adorando essa pergunta, vai, continua. Então, mas a impressão que me dá é isso, né? Enquanto você sempre ouviu falar, não, porque Jesus vinha pelo social, né? Dá para o seu irmão, coisa e tal, você traz uma visão, não é o capitalismo selvagem que a gente tanto ouve falar, mas tem essa questão, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, de que você... Não, olha só, é bom que você seja um empreendedor, é bom que você seja um empresário, porque ali você pode usar, né, sua empresa ali também como uma porta para o reino. Deus. É isso? Nossa, Jesus, eu fiquei até arrepiado agora. Você sabe qual o percentual de pessoas que empreendem no mundo? Não sei. Posso contar pro pessoal olhando para lá? Pode. No mundo inteiro, são 7 bilhões hoje de pessoas, 7 bilhões, 5% apenas empreendem. Sabe o que isso significa? Toda a riqueza gerada no mundo, que é suficiente para alimentar 7 pessoas, vem da coragem de 5% de pessoas que decidem entregar suas vidas para resolver o problema de alguém, resolver a dor de alguém. Conseguiu entender isso? Uhum. No Brasil, 70% das pessoas que empreendem são pequenos ou microempreendedores. Isso. Ou seja, é um exército gigantesco de pessoas que está gerando riqueza para o governo. Governos não geram riquezas. Quem gera riqueza é quem empreende, é quem produz o trabalho. É a mão de obra, né? E você já ouviu a frase que através do pecado entrou o trabalho no mundo, ou seja, que o pecado é o castigo? Sim. Mentira. Não é, então. Não é. Do seu suor... Deus já trabalhava antes. Deus trabalhou quando criou o mundo. No livro Deus da Qualidade eu falo sobre a reunião de planejamento, da construção, o cronograma. Aqui você vai ver o cronograma. Você que é engenheiro, você não faz o cronograma de obra, você vai ver o cronograma da obra da criação do mundo. Então Deus empreendeu quando Deus trabalhou quando criou o mundo. Deus continua trabalhando. O próprio Senhor Jesus diz... Trabalhou e descansou, né? Sim, o meu Pai, o Espírito Santo trabalha. Tem textos aqui Gente, mas pelo amor de Deus, eu não estou falando que não tem que se trabalhar, não. Tá falando sobre empreender. Eu estou falando do empresariado, porque a gente sempre ouviu falar, né, que a visão cristã é a visão social. E existe, todo mundo sabe que existem esses dois polos que brigam, pelo amor de Deus, demais. Que é a direita, a esquerda, coisa e tal. E você está trazendo uma visão, que eu não estou falando que é certa nem errada, é uma visão que eu nunca tinha tido, né, de que não, empreender, ser empresário não é do mal, né? É uma coisa que você pode, inclusive, ajudar as pessoas, né? Como você está falando aí pra gente. É isso. Eu não sou contra o trabalho, não.
Pelo amor, senão daqui a pouco cai na rede aí que o Eduardo não quer saber de trabalho. Não, deixa eu falar, fala tudo aí. Não, tô falando, alguém pega o corte aí. Não, Eduardo não é a favor de trabalho. Putz, um cara que trabalha 10, 12 horas por dia, eu trabalho, acordo 6 horas da manhã, vou dormir às vezes meia-noite, como é que eu não posso gostar de ser contra o trabalho? Então vamos lá. De fato, eu já ouvi que Jesus era socialista, porque ele só cuidava do social. De fato, lembra que eu falei que o pensamento dicotômico é o pensamento mais danoso para o evangelho, para a expansão do reino? Porque ele acaba trazendo distorções assim. Jesus era empreendedor. Só que um dia, como ele tinha um chamado específico, ele encerrou a sua atividade no mundo dos negócios e foi dedicar-se ao ministério de tempo integral, que durou 3 anos. Mas até ali ele era empreendedor. Como você acha que Jesus viveu? Trabalhando. Aprendeu o ofício com o pai. Está aqui na Bíblia. Aqui não, aqui é o livro. Está lá na Bíblia. Né? Mas vamos lá. Entrando nessa sua pergunta aí. A expressão homem de negócio, que a gente conhece hoje como alguém que criou uma empresa, alguém que está à frente de negócios, alguém que lidera pessoas, que produz. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, lá no hebraico, ela aparece como Yashakim, que significa homem de fé, devido aos riscos assumidos. Então, se a gente for pegar na Bíblia, a quantidade de pessoas que foram grandes homens, grandes mulheres de Deus na fé e foram empresários, foram empreendedores. Por exemplo, Abraão. Nossa, que homem empreendedor, grande empresário. Onde ele passou, construiu grande riqueza, tinha centenas de funcionários, de servos, produzindo riqueza para a terra, abençoava outras terras através da sua riqueza. Seus filhos. Isaac foi um grande empreendedor, grande empresário. Tudo bem que Isaac herdou do pai, né? O outro filho dele também, Ismael, também foi um grande empreendedor lá depois do outro lado. Aí se a gente for transcorrer na Bíblia, nossa, o sogro de Moisés, para mim, no outro livro eu falo, para mim Jetro foi o pai da administração moderna. Jetro que criou o modelo de gestão que a gente conhece hoje no mundo, dividindo em equipes, lideranças. Foi de Jetro, que era um grande empresário, Jó um grande empresário, um monte de exemplos na Bíblia. Neemias aqui fala no capítulo que fala sobre planejamento estratégico, a gente fala sobre Neemias, a capacidade que ele teve ali como empreendedor, como empresário. Então, o mundo precisa de quem empreenda. E aí, entrando nesse mérito aí do capitalismo, do socialismo, do capitalismo, como vai existir o social se não há quem gere o custo para fazer o social? Não tem condições. Não se sustenta. E aí eu também não estou entrando no mérito da ideologia política, mas assim, se Jesus era socialista ou capitalista, é uma discussão que ela não para em pé, porque para que exista o social, o capital tem que sustentar isso. Como que você acha que a gente sustenta 300 crianças lá e 400 famílias na Ilha de Marajó gastando R$700 de gasolina por dia? Imagina para alimentar esse mundaréu de gente. Os salários dos missionários. Como que você acha que a gente sustenta aquela obra social lá? Será? Com o capital de alguém que está aqui na cidade, gerando riqueza e receita para que chegue o capital lá. Consegue entender como uma coisa está ligada à outra? Então, Fabiano, assim, mas será que o problema não está nos extremos? Sim. Extremamente capitalista ou extremamente socialista? Sim. Os extremos é que eu acho que é um negócio complicado. Sim. Porque tem que haver o equilíbrio. Não tem como uma coisa longe da outra. Mas assim, o que me preocupa, porque quando a gente fala em capitalismo, né, a gente se preocupa muito com o capitalismo selvagem.
é o lucro a qualquer preço. É o crescimento a qualquer preço. Esse eu acho que é o maior cuidado que a gente tem que ter na nossa fala. Se você falar, Eduardo, você é contra o trabalho? Não. O trabalho dignifica o homem, né? A gente sempre ouviu isso aí e isso é uma verdade. Não tem como você viver, né, dependendo dos outros. É uma coisa horrível. Eu nunca me pensei dessa forma. E sei também que existe uma diferença social, pelo menos aqui no nosso país, até mesmo no nosso município, né, aqui no Rio de Janeiro, abissal. E que muitas das vezes as pessoas falam assim, não, tem que matar mesmo. Eu fico muito reticente com, não, tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo, porque são vidas. Eu estou querendo trazer, assim, porque quando você é extrema esquerda ou extrema direita, isso é muito, no meu ponto de vista. Tem gente que é e gosta e segue. Tudo bem, continua. Na minha visão, isso não é legal. Porque quando a gente ouve isso, e pessoas que se dizem cristãs, não, parabéns, é isso mesmo, tem que matar. Isso me assusta. Porque assim, você até pode ter o conceito de que aquelas pessoas poderiam te fazer o mal, coisa e tal, blá, 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 mas aplaudir é o extremo, para mim, é o extremo. Ah, mas a população está cansada, não sei o que. Cara, mas será que é isso que vai resolver? Então assim, os extremos são muito complicados. Então quando a gente traz essa visão que eu nunca tinha tido, que você traz, para mim é maravilhosa, eu vou ter um bocado de coisa para pensar, né, que eu nunca tinha parado para pensar nisso aí, eu só me preocupo com isso. Porque assim, quando a gente fala do cara que quer ser empresário e ele entra para o mundo do empresariado e ele começa a ganhar dinheiro, mas aí para ele se sustentar, ele tem que ganhar o mercado cada vez maior. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Então, assim, o capitalismo, se ele envereda, né, por esse caminho, ele se torna muito perigoso também. Então, quando a gente defende, não, porque olha só, Jesus também tem a ver com o empreender, né, mas tem que ser um empreendedor consciente. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente está sempre tão permeado de pessoas, de empresas, que só pensam no lucro a qualquer preço, que a gente fica com receio do que a gente ouve. Você entendeu o que eu quis dizer? Ou não? Entendi. Então, essa é uma preocupação quando na sua fala que eu estou trazendo aqui. Né? Se você achar que não, você tem todo o direito de você dar o contraponto. Não estou falando que não é, tá? Só me pegou de surpresa. Eu nunca parei para pensar, pô, Jesus, assim, empreendedor. Se não fosse a missão dele, sei lá, ia ser dono lá de uma carpintaria grandona, né? Dar emprego para todo mundo. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas me fala um pouquinho mais, assim, do que você trabalha. Você também quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei? Sim. Pode falar, pode falar. Você falou aí de extrema direita, extrema esquerda, você falou de socialismo, capitalismo, etc. E eu tinha dito lá atrás que eu ia falar sobre a perspectiva de negócios, e ia falar também sobre essa questão da dicotomia, da questão da política. Tudo bem que a gente vai falar sobre política, mas se a gente fosse discutir sobre política, a gente até poderia entrar no mérito sobre o que eu vou falar agora, mas eu acho que o Brasil não tem extremos direita. Na verdade, o Brasil nem tem direita, então é só tudo bem. É só um ponto. O Brasil não tem nem direita, quanto mais extrema direita. Então nós não temos nem direita e nem extrema direita. E quanto ao lucro, o lucro é a maior bênção que já existiu na face da Terra. É uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. É o lucro. Ele simboliza, né, o seu trabalho. Sim, então, sim. Já viu? Mas o perigo está em querer apenas isso e querer crescer. Calma, eu vou deixar você falar. Tá bom. Calma. Fala. Sem o lucro,
você não consegue sustentar o negócio, nem a si mesmo e nem servir a outros. Sem dúvida. Entende? E aí você falou sobre desigualdade. Eu tenho uma receita muito simples para reduzir e acabar com a desigualdade. É o trabalho. Quando as pessoas têm trabalho, as pessoas saem dessa... né? Então, vai dignificar a pessoa, é só deixar, né? E quem gera trabalho? Quem pode oferecer trabalho? É o vereador? Não, de jeito nenhum. É o prefeito? Quem é que dá trabalho para as pessoas? Vou até olhar para lá para você falar. Quem é que dá trabalho para as pessoas? Quem? Quem empreende. Conseguiu entender? Sim. Então, não, quanto mas eu não mais, sou contra, não. Então, quanto mais a gente facilitar e estimular a vida de quem empreende, mais trabalho a gente gera e mais rápido a gente diminui a desigualdade. Dúvida. Então, fecha parênteses, né? Só para essa pitada aí em cima do que você falou. Agora, você falou do lucro exacerbado. Lucro, apenas o lucro, etc. Só visar o lucro. Aí a gente vai ter que voltar lá nos 10 mandamentos, né? Você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, e etc. e tal. Então, assim, por que Deus me deu um negócio? É para eu ganhar sozinho? É para eu esmagar as pessoas? É isso que eu tô trazendo, então a questão não está entre social e capital. Não. E será que um negócio, o Kingdom Business, um negócio do reino, vai esmagar as pessoas, vai esmagar o concorrente, vai esmagar o menor, vai explorar os colaboradores? Tempo tem o King... esse movimento já é antigo. Assim, em 74, Billy Graham já falava sobre isso. Né? Então, mas vamos lá, agora só fechando aqui o assunto da política, que eu tinha dito que ia tocar no assunto. Muita gente se esquece, mas Jesus tinha um discípulo secreto que era político, que era um senador. Sabia disso? Não. Jesus tinha um discípulo secreto que era senador. Quem era? Aquele Arimateia, se não me engano. Ele tinha um discípulo. José de Arimateia? Ele tinha um discípulo. Não era Arimateia, não. Jesus, eu falei dele esses dias no. Não se preocupa, daqui a pouco você vai lembrar. Daqui a pouco lembro. Ele tinha um discípulo secreto que não estava entre os 12, mas que caminhava com ele, que era senador. Então, isso faz a gente crer que... Você já ouviu falar nas 7 montanhas? Não. As 7 montanhas são justamente os 7 itens no mundo que contribuem para que esse pensamento dicotômico caia. Um deles é a arte. Como que você acha que as grandes ideologias contrárias ao evangelho entram na casa das pessoas? Através das artes, através da tela, através do cinema. Então, as artes é uma dessas montanhas. Os negócios é outra. A ciência é outra. E a política é uma delas. Então, quando eu digo que a política faz parte... o conceito da política é de Deus, não é que a sujeira da política que a gente tem no Congresso Nacional seja coisa de Deus. Mas a ideia de gestão, de administração pública, ela é uma coisa que vem de Deus. E alguém que é cristão precisa ser vocacionado para estar numa dessas montanhas que é a política. Talvez não seja eu. Talvez não seja o Edu. Né? E outra informação importante também é que o trabalho, ele aparece na Bíblia, no hebraico, em 3 contextos diferentes com a mesma palavra, que é avodá. A-V-O-D-A-H, avodá. Então ele aparece no contexto de trabalho no templo. Então vamos trazer para os dias de hoje, para aquilo que a gente faz na igreja, para o louvor, para o sermão, para a gente estar servindo o irmão que está lá limpando o banheiro, o irmão que está lá organizando o material da ceia, o irmão que está lá operando o som, o irmão que está na mídia, o irmão que vai tocar lá a bateria. Então vamos trazer isso para o contexto do culto hoje em dia. Então
Avodar é o serviço que você presta no culto. Só que na Bíblia, avodar também apareceu no contexto de trabalho que a gente chama hoje de secular. O trabalho do carpinteiro, o trabalho do engenheiro, o trabalho do motorista. Então, quem está trabalhando no templo e quem está trabalhando fora do templo está a avodar. E avodar também aparece no contexto de adoração ao Senhor. Então, isso faz a gente entender e afirmar que tanto o serviço no templo quanto o serviço fora do templo, tudo é adoração ao Senhor. Não tem como a gente separar. Então, a irmã que agora está em casa descascando alho para fazer o almoço, está adorando ao Senhor através do trabalho. E a Bíblia diz isso. Aquele que está lá malhando trigo, aquele que está na lavoura, está fazendo para o Senhor. Então, o irmão que está agora dirigindo um ônibus, o maquinista da Supervia aqui, que vai passar um trem agora aqui perto, o trabalho dele é adoração ao Senhor. Ele nem sabe quem é o Senhor. Não importa. O conceito de trabalho é isso. E o trabalho, ele precisa, para quem investe, ele precisa gerar lucro, porque é desse lucro que é possível existir o social. Jesus não disse que a gente precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, mas como que a gente vai ter dinheiro para cuidar dos órfãos e das viúvas, que é fazer o social, se a gente não tem um negócio, se a gente não tem um trabalho, ou se a gente tem um negócio e esse negócio não tem lucro? Mas assim, apenas assim para manter, né? Só para a gente entender aqui e me deixar bem claro, não é que, por exemplo, eu tenho um estúdio, esse estúdio aqui é meu. O estúdio é do Lima. Eu fiz esse estúdio, hoje a gente grava o podcast, o Pode Explodir, né? O estúdio, ele tem a venda dele, a gente aluga para as pessoas, coisa e tal. Se eu dissesse para você, não, eu construí esse estúdio apenas para que eu vivesse aqui, fizesse o meu podcast, beleza, é uma possibilidade. Quero ganhar dinheiro com ele? Quero. Quero ter lucro com ele? Quero. Então eu não vejo problema nenhum. Eu acho que as pessoas não deveriam. Quem acha que empresário tem mais é que morrer, né? Tem gente que é assim, empresário. Não é, o cara, ele arriscou quando ninguém mais quis arriscar. Semana passada, a gente recebeu aqui o pastor Marcos Viana. É Marcos Viana? Já eu perco os nomes. Em que ele pegou a irmã dele e investiu uma grana, né, num negócio. O risco foi dele com a irmã. Então, assim, você não pode condenar a pessoa por causa disso. Não, todo empresário é maléfico. Não, muito pelo contrário. Você tem muita gente que é o micro, pequeno empreendedor que está lá e que gera emprego para as pessoas. O que me preocupa, que eu quis trazer aqui, é o lucro exacerbado. Não, o seu ponto de vista é sensacional. Não, ele é exacerbado porque agora eu estou vendendo muito. Beleza. Mas existe, não tem como a gente fechar os olhos para isso, aquele empresário que esmaga o mercado. Mas é a ganância. Sim, entendeu? E Jesus falou do ganancioso. Que não, pô, então assim, mas é para a gente deixar, porque eu nunca tinha ouvido essa sua versão, então assim, não é que eu acho errado trabalhar e empreender, se eu achasse isso eu não tinha empreendido aqui com o meu estúdio. E você não tem a sua empresa de engenharia. Entendeu? Então assim, que eu trabalho. Então assim, não é errado você ter lucro, você ganhar o seu sustento. O que me causa estranheza é a pessoa querer demais, a ganância, né? Então, é exatamente isso que eu vejo nas palavras de Jesus que você não tem. É o antônimo disso. Então, por isso que muitas das vezes eu acho que as pessoas olham assim e falam, pô, Jesus é empreendedor, Jesus capitalista, ou o Jesus pregando o trabalho, não é uma coisa assim, o natural. A gente sempre ouve, não, porque Jesus dava aqui. Porque, por exemplo, comerciante lá, o dono do cara que vendia, o cara que vendia vinho lá, já imaginou se vira moda? O cara ia morrer de fome lá, porque ele não ia vender mais vinho. Não, peraí.
vou resolver aqui, ó, faz aí, vinho aí. Cada um faz o seu vinho em casa. Não precisa, vamos orar que aqui então o cara lá que faz o vinho, ele ia morrer de fome. Não precisa mais de pescador porque ele pegou os peixinhos aqui, transformou, né, essa questão social. Não é isso. Mas essa visão, para mim, é uma visão nova. A gente tem que tomar esse cuidado. Senão daqui a pouco vai ter empresário se apropriando disso, falando, não, porque Jesus era empresário e meu negócio é lucro, eu quero lucrar e transformar isso de uma maneira ruim. Eu ainda vou parar para pensar melhor nesse negócio aí. Você vai ler o Deus Empreendedor, você vai entender melhor. Vou ler um pouquinho mais. Assim, você também trabalha com marketing ou não? Eu não trabalho com marketing, mas dentro dos projetos que eu desenvolvo para os meus clientes, a gente sempre encontra a demanda de marketing. E quando a gente encontra essa demanda, eu sempre recomendo para o cliente que ele busque uma agência local. Eu não tenho, não quero procurar, você não tem alguém para me indicar? Aí a gente tem as empresas parceiras que a gente costuma trazer para dentro do projeto. Entendi. Mas eu não trabalho com marketing. No meu negócio, eu tenho um time de marketing, tenho um time comercial dentro do nosso negócio, né? Mas eu não faço marketing. E você acha que existe um jeito cristão de se vender, ou de se fazer marketing, ou de se fazer publicidade, ou não? Você acha que tem algum diferencial, a pessoa que é cristã e que está fazendo eu vender isso aqui, ou não? Você acha que é uma coisa assim, não, tanto cristão quanto não cristão, ele vai trabalhar da mesma forma? Não mandou escrever na tábua, para que todos pudessem ver? Tá aí, é isso, é fazer que seja visto, né? Agora, existe uma coisa chamada branding. O empreendedor, geralmente o pequeno e médio empreendedor, se você perguntar se ele tem uma marca, ele te mostra a foto de perfil do WhatsApp com a logo, com o desenho, né, a logo, né? E aí ele acha que aquilo é uma marca, né? Uma marca é algo muito maior do que isso, ele precisa de um branding. Então, qual seria o jeito cristão de fazer marketing? É você contratar um especialista em desenvolvimento de marca que vai construir todo o seu manual de branding dentro de uma visão que você vai dizer para ele qual é. Trazendo naquela estrutura de comunicação os valores que você quer que aquela marca tenha. Conseguiu entender? Então, o jeito certo é esse, é você pegar tudo aquilo que você tem de conexão espiritual, tudo aquilo que você sente de Deus, aquilo que você sonha, aquilo que Deus colocou no teu coração, porque o empreendedor tem muito isso. O que é empreender? Empreender é você ter uma visão extraordinária e você trabalhar incansavelmente para colocar aquilo em prática. Então a visão é sua, Deus deu ela para você. E aí é você chamar quem entende de marketing, de brand e dizer o que você sente. Olha, eu sinto que a minha marca tem que ser assim, 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 assim. Eu quero que quando as pessoas olhem para a minha marca, elas sintam isso, isso, isso e isso. Porque Deus falou comigo no dia que eu tive aquele sonho, no dia que eu tive aquele estalo, o que eu senti de Deus no meu coração foi isso, isso, isso. Aí você vai contar isso para esse profissional, para que ele desenvolva a tua marca com essa visão. Então, eu acho que essa é a forma cristã de você fazer marketing. Agora, sim, como é que você faz para pensar no seguinte? Como é que você faz para evitar, né, assim, quando você vai fazer a consultoria, coisa e tal, nas empresas, que a fé ela se torne uma desculpa para a falta de profissionalismo que a pessoa tem? Como é que você pensa assim, né? Não, eu tenho fé que isso vai dar certo. Né? Mas aí, no caso, a pessoa, como por exemplo lá o dono da cozinha lá não quis, né? Não foi profissional. Como é que você lida com isso aí? Porque você pode ter essa situação. Não, eu não posso ter, eu tenho todo dia. Não, você pode encontrar. Não, eu não posso encontrar, eu encontro todo dia. Que é exatamente o que te dá o emprego, né? Eu só existo como consultor porque existe isso. É mesmo, né? Eu não tinha falado. É exatamente isso, né? Então, a fé, ela é inerente à atividade empreendedora. Ponto. Não tem como você dizer que você é empreendedor e não ter fé. E eu não estou falando de religião. Até o ateu, se empreende, ele tem fé. Por quê?
A jornada empreendedora, ela se assemelha à jornada do agricultor. O que o agricultor faz? Ele vai ao banco, ele pega empréstimo, ele compra semente, ele aluga as máquinas, alguns arrendam a terra porque ele não tem nem a terra para plantar, Sim. Ele contrata a mão de obra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem fé que vai ter chuva suficiente, ele vai ter sol suficiente e que ele vai ter uma boa colheita. Uhum. E se ele não tiver uma boa colheita, ele não tem lucro. Aí ele tem que pagar o empréstimo do banco sem ter tido lucro. Uhum. Como é que ele vai pagar esse mundaréu de gente, todos esses compromissos? Então ele tem fé. A jornada empreendedora, ela é exatamente a mesma jornada do empreendedor, é uma jornada de fé. Lembra que no hebraico, homem de negócio significa, e Achaquim significa homem de fé? É exatamente por isso. Então, voltando, agora trazendo para a sua pergunta, que eu queria que você repetisse ela para ficar bem claro, agora para conectar a resposta com a pergunta. A questão da fé, né, com relação à tomada de decisão, né? O cara não se organiza, não se planeja. Isso. Então, aí agora eu quero responder em cima dela para ficar bem pertinho quando fizesse o corte dar certinho. Jesus não disse que é tolo aquele que começou a construir uma torre sem fazer os cálculos para saber se tinha dinheiro suficiente para construir a torre? Uhum. E aí ele vai parar no meio e todo mundo vai zombar dele dizendo que ele foi um tolo que começou sem se planejar e não terminou? Uhum. Basta ter fé? Não. Claro que não. Se a pessoa iniciou um negócio, não tem uma marca, não tem um brand, não tem como se comunicar adequadamente com o cliente não entendeu a proposta dele e não veio comprar com ele, adianta ter fé? Não. Aí ele abriu uma cozinha e não tem escrito a ficha técnica, os procedimentos e nunca acha o cozinheiro que vai fazer o arroz igual ele quer. Adianta ter fé que vai dar certo? Não. O arroz vai sair bom? Com certeza não. Sabe por quê? Porque Deus, ele é, em sua essência, um Deus padronizado, um Deus organizado. Ele é o Pai de toda a criação e de todos os processos de qualidade. Tudo de Deus é perfeito. Se você está me enxergando, é porque a sua retina bateu a luz e tem um processo de refração que leva lá para o nervo óptico, e aí eu não vou saber explicar, mas aí chega uma mensagem de que você está vendo o Fabiano. Tudo é perfeito, tudo. Minimamente cada desenhado. Detalhe foi muito bem projetado, muito bem desenhado. Tudo. Então, a fé, para que você tenha um negócio, você, independente da tua religião, você tem fé. Se você não tem fé, não adianta você empreender. Não adianta você fazer absolutamente nada sem fé. Mas só a fé não vai te levar ao sucesso do negócio, porque existem muitas coisas que você precisa trabalhar para que você tenha sucesso lá na frente, como planejamento, organização. A própria Bíblia dá orientações de gestão financeira. Você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é planejamento financeiro, né? Jesus nos ensinou como formar time, como organizar pessoas, como liderar pessoas. Então você não vai ter sucesso no seu negócio se você não tiver um time que entenda qual é a sua visão, qual é a sua proposta, que estejam engajados contigo, com a proposta, que respeitem o seu cliente. Então existem muitos fatores para que a sua fé faça sentido lá na frente e tenha o resultado. Então não basta ter fé. Agora, respondendo com mais precisão, quando eu encontro um cliente que acha que o negócio dele vai dar certo só porque ele tem fé, aí a gente vai fazer uma imersão no negócio dele, vamos fazer um diagnóstico e mostrar todos os gaps que existem nos processos daquele negócio, e a gente vai explicar por que os resultados daquela empresa não estão sendo atingidos em cada um dos gaps. E a gente monta uma proposta para que ele entenda dentro de um cronograma tudo que a gente está propondo, para que ele enxergue o seguinte: se fizer isso, vai melhorar o resultado nisso. Se fizer isso, vai melhorar o resultado nisso. Se fizer isso, vai melhorar o resultado nisso. E aí a gente vai mapeando o negócio dele para que ele consiga organizar a sua gestão. Tu já teve alguma empresa que vocês trabalharam e eles não seguiram ou seguiram e não deu certo? Já, aconteceu? Eu já tive uma fábrica. É eu já tive uma fábrica de roupa,
muito grande que não conseguiu seguir os processos, as orientações que a nossa consultoria estava dando. A gente interrompeu o projeto no meio. Eu já tive empresa offshore, em plataforma de petróleo, que não seguiu e a gente teve que interromper o projeto no meio. Eu já tive restaurantes, negócios que... geralmente quando é casal é mais difícil, porque um quer organizar e o outro quer fazer de qualquer jeito. Quem quer, normalmente é o homem que quer fazer de qualquer jeito, né? A mulher quer organizar o negócio. Infelizmente eu tenho que admitir, na maioria das vezes E aí, e às vezes quando são sócios, né? Às vezes nem é só marido e mulher, às vezes sócios, né? Um pensa em organizar e o outro pensa em avançar sem organizar, atropela todos os processos. E assim, a gente faz todo o esforço para que haja esse alinhamento. Quando a gente percebe que não há esse alinhamento, a gente começa a mostrar que existe a necessidade de uma rescisão contratual antecipada. A gente vamos pensar aí na gente, como é que a gente faz para encerrar o projeto, porque não está avançando. E como é que a empresa de vocês aceita ou fala, não, vamos trabalhar com vocês? É uma coisa, qualquer um que chega aqui trabalhar com você lá, com a tua empresa, ou não? Você faz uma anamnésia antes? Como é que é o procedimento? Hoje, a gente trabalha com diagnóstico, então todas as experiências negativas como essas que você falou aí, aliás, com a pergunta que você fez, essas que eu citei, me fez entender que eu tinha que escolher melhor o nível do cliente que eu colocava dentro da nossa estrutura. Porque é ruim você ter vários clientes que você não consegue entregar o projeto, né? Ainda fica mal falado, vamos dizer assim. Pô, não adianta você e é frustrante pra gente. A gente quer entregar o resultado. Então, hoje, como que a gente faz? O cliente, ele chega, a gente escuta a demanda e eu agendo um diagnóstico. E esse diagnóstico eu cobro por ele. Eu costumo dizer para os clientes, para os empreendedores o seguinte: olha, o diagnóstico entenda como uma consulta ao clínico geral. Então você vai lá, você paga lá a consulta, R$100, 250, se for na barra, R$500, não importa. Você pagou a consulta, ele vai te examinar e vai fazer um diagnóstico. E aí ele vai escrever uma receita. Vai passar uns exames. E em algum caso ele vai te encaminhar para um especialista. Ó, isso aqui você vai ter que procurar um oftalmologista, mas não pode ser qualquer oftalmologista. Tem que ser especializado em nervo óptico do olho esquerdo. Tô dando exemplo. Né? Ele te curou? Não. Mas ele te deu o diagnóstico. Você pode ir embora e dizer muito obrigado sem pagar? Não. Daqueles exames ali, algumas coisas, quem vai te tratar é ele. Outras, ele vai encaminhar para outros especialistas. Então, hoje, para que o teu negócio esteja elegível para ser atendido pela Extreme Consultoria, você tem que contratar uma consulta com o nosso clínico geral. Para a gente fazer uma imersão no teu negócio, uma consulta, e a gente te dá um diagnóstico. Então a gente vai montar um diagnóstico e vai te entregar. Esse diagnóstico custa X. Você vai saber o valor do diagnóstico antes de contratar. Aceitou? Tudo bem. Então agora a gente vai fazer o diagnóstico. A gente vai passar 2 dias, em alguns casos até 3, na tua empresa, futucando tudo. Olhando gaveta, levantando tampa de panela, conversando com o porteiro, o funcionário, a menina do café, a tiazinha da limpeza. Descobrir quem foi o cozinheiro que abriu o primeiro cozinheiro, a gente vai entender tudo. Vamos montar um diagnóstico e vamos te entregar. Nesse diagnóstico tem coisas que a gente mesmo vai fazer se você aceitar contratar a gente. Mas tem coisas como marketing, por exemplo, que a gente vai recomendar que você faça com outras pessoas. E aí, se nesse diagnóstico, dependendo do que o cliente quer, se for implantação ISO ou se for implantação de formatação de rede de franquia, dependendo do que esse diagnóstico apontar, a gente vai dizer assim, olha, o seu negócio não está no ponto de maturação suficiente para implantar esse procedimento.
Mas, para que ele chegue nesse ponto, você precisa fazer isso. Uhum. A gente te entrega e aí você decide se quer contratar a gente ou não. Entendi. É uma consultoria inicial, né? Sim. E depois você presta serviço. Exatamente. Pessoal, a gente teve um papo muito bacana, 1h40. Que isso, mano? Você imagina isso? Nem vi a hora Passou passar. rápido, né? Passou rápido. 1h40 conversando com essa fera aqui. O Fabiano Reis, né? É um amigo aqui, é uma pessoa próxima. Ele é como se fosse o convidado do Eliel, né? Eu já tive o prazer de tê-lo. Aquilo ali chega a ser um culto, não? Não chega a ser gente chama de evento. Um evento, é um evento, né? de empreendedores que a gente faz na nossa empreendedores. igreja. Todo mês a gente faz um evento com os empreendedores. Não só da igreja, é aberto ao público. Tanto que eu fui, né? Foi muito bacana, excelente. Eu ainda não tive o prazer de participar de uma palestra sua, né? Quem sabe aí o Papai do Céu me dá essa oportunidade da gente poder absorver um pouco mais daquilo que você tem. Parabéns, né? Você dirige também, além da sua empresa, né, esse centro social lá em Marajó. Me tocou bastante, porque nós precisamos realmente de empresários que tenham realmente essa visão, né? Às vezes o governo coloca lá, não, você tem que destinar tantos % para o social, ou tantos % para isso. E aí você vê o cara fazendo falcatrua para não fazer, ou para o dinheiro de alguma forma voltar para ele. Ou seja, né? Mas assim, galera, de pessoas mal intencionadas, você tem em todos os lugares. Não é só o empresário. Você tem o empresário, você tem o professor, você tem o diretor, você tem em todos os lugares. Não, mas aí, peraí. Vamos combinar que a classe lá tá brabo, o negócio lá tá ruim. Né? É mais fácil você falar o oposto. Não, tá difícil de arrumar alguma coisa que preste lá. Mas isso é uma outra conversa. Uma outra conversa. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Para mim é desafiador, é um mundo, né? Esse mundo que você vive, assim, que você trabalha. Gerenciar processos não, né? Mas essa questão do marketing, da consultoria, essa visão que você trouxe, que eu nunca tinha parado para analisar, né? Vou pensar aqui como é que são essas coisas, sensacional. Parabéns pelo teu negócio, né? Obrigado por ter vindo aqui ao Pode Explodir. Se você quiser falar mais alguma coisa assim que faltou, eu entrego a palavra para suas considerações finais, Fabiano. Não, primeiro agradecer, né, a você, o Eliel. O Eliel tem acompanhado a gente, a rotina, a nossa jornada na IGOD desde o início, então ele é um entusiasta também desse projeto. Uhum. Mas assim, o que eu tenho para dizer como consideração final é que se eu sair daqui hoje e essa mensagem chegar às pessoas e pelo menos uma pessoa conseguir entender que a dicotomia ela é o antônimo da mordomia bíblica, eu já estou feliz. Uhum. Porque Deus nos chamou para sermos mordomos, bons mordomos. E o que é ser mordomo? É ser alguém que serve, é ser alguém que cuida daquilo que o seu Senhor lhe confiou. Uhum. Não é isso? Sim. Não é esse é o conceito de mordomia? Sim. Então, se o Senhor me entregou uma barraca de cachorro-quente, um carrinho de pipoca ou uma empresa multimilionária com centenas de funcionários, dentro do contexto bíblico, eu preciso ser mordomo da mesma forma. Até porque eu nunca vou sair da carrocinha de pipoca ou de cachorro-quente para uma rede de franquias com centenas de funcionários se eu não cuidar bem disso aqui com um bom mordomo. Uhum. Porque é um princípio bíblico. Você é fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito. Uhum. Né? E, de fato, eu preciso servir as pessoas. Quando eu estava tendo aquela discussão ali sobre quem ia sentar ao lado de Jesus no reino, acho que foi Zebedeu, até falou, ele tinha lá 2 filhos que eram discípulos. Senhor, por favor, quando entrar no teu reino, garante que os meus filhos vão estar sentados um à sua direita e outro à sua esquerda. Uhum. E aí Jesus disse para eles o seguinte: olha, vocês olham como os governadores no mundo governam as pessoas com jugo,
ditatorial, exploram as pessoas, inclusive até com lucro exacerbado, esmagando as pessoas. Entre vocês vai ser diferente. Com vocês não vai ser assim. Com vocês, maior vai ser aquele que serve, porque eu vim para servi-los. Então sirvam as pessoas. Então o que Jesus quis dizer é o seguinte: no reino de Deus, para você chegar no topo, você ser maior, você ter relevância, você precisa servir. Então, se você tem uma barraquinha de pipoca, trate ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo diante de Deus. Porque você sendo um bom mordomo ali, Deus vai acrescentar para você coisas maiores, né? E se eu conseguir, com esse movimento que a gente fez hoje aqui, fazer as pessoas entenderem que para você ser um bom mordomo, você tem que se distanciar da dicotomia e você passar a entender que tudo pertence ao Senhor, eu já estou feliz. Show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal. Fabiano, poxa, mais uma vez, muito obrigado por essa consultoria que você acabou nos proporcionando, né? E você aí, pessoal, gostou do bate-papo de hoje? Poxa, eu também adorei. Então, se você está aí olhando, está gostando do nosso bate-papo, não deixa lá, ó, de curtir, de compartilhar, comentar. Se você aí durante o programa tiver alguma pergunta, eu tenho certeza que o Fabiano depois vai lá, responde na medida do possível. Então coloquem seus comentários aí. O que você acha dessa visão empreendedora de Jesus? Ó, é uma coisa legal, né? Para a gente perguntar lá, se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que ele vai responder. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e esteja sempre conosco aqui, tá, pessoal? Pega esse link aqui, pega esse programa, espalha para geral, faz igual fofoca, espalha para todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu, show de bola.